Olá a todos que acompanham aqui nossos trabalhos do NEP Gesiel. Esperamos que todos estejam amparados pela luz do Cristo. Faremos então agora, como toda quarta-feira, a reflexão de um dos capítulos do livro Ceifa de Luz de Emmanuel. Hoje na lição número 38, que tem o título Fé e Cultura. O versículo que Emmanuel escolhe para comentar aqui, ele extraiu da carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 1, e diz assim: acolhei o fraco na fé, sem querer discutir suas opiniões. E ele inicia assim: indubitavelmente, nem sempre a fé acompanha a expansão da cultura, tanto quanto nem sempre a cultura consegue altear-se ao nível da fé. É muito interessante esse texto de Emmanuel porque ele trata dos aspectos morais e intelectuais de cada um de nós. Muitos têm uma inteligência primorosa, adquirem grandes conhecimentos, mas a parte moral, religiosa da fé fica a desejar. Outros podem atingir uma grandeza moral inestimável, sem que tenha tido contato com estudos profundos da ciência. Então, são dois aspectos bem distintos do ser humano que a aquisição de um deles não implica na aquisição do outro. São as duas asas da evolução humana, o conhecimento, a ciência e a moral. Outro aspecto que a gente tem que lembrar é que o conhecimento adquirido, ele pode ser sobre as questões de fé, de religiosidade, dentro daquilo que a gente acredita como um segmento que lhe é mais verdadeiro ou que lhe cala mais fundo no coração, né? E isso para muitos é fator de orgulho, pelo conhecimento adquirido ou pela grande fé que imaginam cultivar. Por mais conhecimento que a gente possa ter adquirido dentro do nosso segmento religioso, não nos convém entrarmos em discussões de opinião com nossos irmãos que trazem sua fé ainda empobrecida ou que trazem outras convicções religiosas. Eu me lembro de uma passagem muito linda, muito interessante, que nos traz Emmanuel também, no livro Paulo Estevão. Quando o nosso amigo ainda Saulo, nosso irmãozinho ainda Saulo, visita pela primeira vez a Casa do Caminho e conhece Estevão. E ouve pela primeira vez uma pregação de Estevão. Primeiramente, ele fica ali encantado com aquela oratória, com tantos conhecimentos que ele trazia. Mas quando ele começa a perceber ali algumas divergências com o que ele acreditava da lei de Moisés, o seu orgulho não lhe permite nem analisar melhor as considerações que estavam sendo ali oferecidas por Estevão. E Saulo inicia ali, interrompendo a pregação, uma discussão, tentando incutir aí suas antigas convicções. Estevão tenta esclarecer amorosamente e mostra para Saulo as verdades trazidas por Jesus. Mas Saulo ainda não estava aberto a receber essas verdades. Portanto, no momento que Estevão percebe que eram ali profícuos os esclarecimentos, ele diz assim: e agora, irmãos, peço vênia para concluir minhas palavras. Se não vos falei como desejáveis, falei como o Evangelho nos aconselha, arguindo a mim próprio na íntima condenação de meus grandes defeitos. Pela bênção do Cristo, seja com todos vós. Que a bênção do Cristo seja com todos vós. E vai tentando sair. Mas Saulo não se conforma, Ele quer prosseguir as discussões, Ele exige a continuidade. E Estevão diz que não poderia discutir. E Saulo ainda insiste mais, no que Estevão, então, acrescenta o seguinte: no tocante ao Evangelho, já vos ofereci os elementos de que podia dispor, esclarecendo o que tenho ao meu alcance. Quanto ao mais, esse templo humilde é construção de fé e não de justas casuísticas.
Jesus teve a preocupação de recomendar a seus discípulos que fugissem do fermento das discussões e das discórdias. Eis porque não será lícito perdermos tempo em contendas inúteis, quando o trabalho do Cristo reclama o nosso esforço. Bom, todos conhecemos, né, o desfecho dessa história. O orgulho de Saulo não lhe permitiu aceitar o desfecho daquela discussão que aparentemente parecia que ele tinha perdido a contenda, né? E ele deu prosseguimento a um processo de ódio, de perseguição, que lhe custou grandes dores no futuro, né? Mas esse é um belíssimo exemplo de que a gente deve respeitar nosso irmão, que nos aparece ali com convicções divergentes das nossas. Estevão tentou esclarecer muito respeitosamente e amorosamente, mas que depois a gente tentar esclarecer nosso irmão sobre os nossos conhecimentos e nenhum efeito causar, não nos cabe manter uma discussão que só nos levará a dissabores. Como nos disse Estevão, fugir do fermento das discussões e das discórdias. Então, respeitemos a posição dos nossos irmãos que divergem das nossas convicções. A ciência e a religião não caminham em duas retas paralelas que não vão se encontrar nunca. Um dia elas vão se encontrar. E Emmanuel encerra o texto dizendo o seguinte: a ciência investiga, a religião crê. Se não é justo que a ciência imponha diretrizes à religião, incompatíveis com as suas necessidades do sentimento, não é razoável que a religião obrigue a ciência a adotar normas inconciliáveis com as suas exigências do raciocínio. Equilíbrio ser-nos-á o clima de entendimento em todos os assuntos que se relacionem à fé e à cultura, ou estaremos sempre ameaçados pelo deserto da descrença ou pelo charco do fanatismo. Auxiliemo-nos mutuamente. Na sementeira da fé, aprendamos a ouvir com serenidade para falar com acerto. Diz o apóstolo Paulo: acolhei o que é débil na fé, mas não para discutir opiniões. É que para chegar à cultura, filha do trabalho e da verdade, o homem é naturalmente compelido a indagar, examinar, experimentar e teorizar. Mas para atingir a fé viva, filha da compreensão e do amor, é forçoso servir. E servir é fazer luz. Portanto, meus amigos, muita luz a todos vocês. Um grande abraço no coração de cada um.